Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao Manual do Código. Meu nome é Douglas Diniz. Esse aqui é mais um vídeo aí no curso aí de JavaScript com P5, né? Se vocês não assistiram os vídeos anteriores lá, deem uma olhada, né? Que tô começando do zero, assim, o curso aí, né? Um foco, assim, mais prático, né? Na parte de desenho, animações, assim, usando a biblioteca P5, que faz com que o código fique muito mais simples, né? Assistam lá o vídeo 1 desse curso aí, que lá eu explico melhor, né? E hoje aqui eu vou falar sobre funções, né? Em JavaScript, que é algo aí que é a base aí para todos os programas aí, né? Porque função é o elemento praticamente fundamental aí, né? E assim, nesse curso aqui, toda essa parte de JavaScript eu vou falar assim meio por cima, dando a minha visão, assim, uma parte, os detalhes que eu acho mais importantes de acordo com a minha visão, né? Mas cabem a vocês aí pesquisarem cursos, livros de JavaScript, porque não tem como eu fazer um curso completo de JavaScript aqui, senão ficaria muito grande isso aqui, né? E já tem aí milhares de cursos de JavaScript, né? Então o meu foco aqui vai ser mais essa interação com o P5, animações e coisa mais prática, assim, né? Projetos mesmo práticos, né? Então essas partes teóricas eu vou meio que passar rápido, né? Mas eu vou deixar lá no site todos os links, né? Do que eu for usando assim como referência para esses vídeos, né? E outras sites ou coisas assim que eu achar legal para vocês estudarem, né? Aqui é só um pontapé inicial para vocês começarem, né? Se você já sabe, já veio de outra linguagem, né? Vou tentar passar de forma rápida aqui para servir também como uma referência para quem está vindo de outra linguagem, né? Porque JavaScript na parte de funções aí muda um pouco, né? Do que, por exemplo, C, C++, caso você conheça essas linguagens, né? Então é assim, função, o que é, né? É um pedaço de código que você coloca num lugar separado, assim, aí lá no seu código, a hora que você quer executar aquele pedaço de código, você pula para aquele pedaço de código, executa e volta para onde você estava. E para que isso, né? Basicamente, em alto nível é isso, né? Mas para que serve isso aí? Principalmente por dois motivos, né? Um é para você não ficar replicando o código, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem aqui aqui no editor do P5 aqui, né? Eu criei um círculo aqui, né? Chamei uma função circle que cria um círculo. Essas três, create canvas, background e circle aqui, são funções, né? Por quê? Porque, por exemplo, você desenhar um círculo aqui, isso aí tem um certo trabalho, né? Você tem que ir lá pegar no canvas aqui, ir lá pixel por pixel desenhar esse círculo. Não é uma coisa trivial, assim, né? Tem por detrás dos panos aqui, tem um monte de coisa gráfica acontecendo aqui, né? Tem um monte de código aqui que faz esse desenho aqui dos pixels aqui, né? Então essa função aqui, ó, ela serve para um dos objetivos é para não pegar esse montão de código que desenha um círculo e ter que colocar aqui nessa minha função draw aqui, né? Isso aqui é bem grande, né? Se você for entrar nesse circle aí, tudo que precisa para desenhar um círculo é bastante coisa. Então, eu não quero ficar colocando isso aqui dentro do meu código aqui, né? Eu quero que isso aqui fique separado. E se eu precisar criar vários círculos, eu chamo várias vezes a função circle aqui, né? Em vez de ter que ficar copiando aquele blocão de coisa várias vezes, né? Ficaria um caos, né? Então, um objetivo é esse, é evitar a replicação de código, né? Outro objetivo é abstração, né? Como assim? Fica muito mais simples de você entender o código se tiver uma função circle aqui do que se tiver um monte de comando ali para mexer com pixels ali que vai desenhar um círculo, né? Se alguém bater o olho num monte de coisa assim que mexe com pixels ali, ficaria muito mais difícil de entender, né? Mas aqui, ó, é só bater o olho aqui e tem uma função chamada circle. Então você de cara você já sabe que isso aqui está desenhando um círculo, né? Fica muito mais fácil de entender, né? Então é uma abstração muito maior. E quando você vai criar um programa maior assim, você vai criar várias funções, é como se fosse montando um Lego, assim, né? Você vai criando os pedaços, as partes, cada um faz uma coisa e vai juntando, né? Isso fica muito mais simples de fazer, muito mais fácil de entender do que fazer tudo numa linguiçona só, né? Então, função basicamente é isso, né? E função recebe parâmetros, né? Que é, por exemplo, aqui no caso do círculo. Você quer passar o ponto central do círculo e o raio, né? O diâmetro, no caso aqui, né? Com isso você consegue criar vários tipos de círculos em várias posições, né? Então funções aceitam parâmetros, né? A gente vai ver depois aí vários detalhes, né? Não vou falar de todos os detalhes sobre função porque precisaria de muitos vídeos, né? Então vai ser bem por cima aqui, né?
Bom, estou com o VS Code aberto aqui, criar um arquivinho javascript.js, né? A gente vai brincar um pouquinho aqui com funções, né? Então, como que a gente define uma função? Com o nome, com essa palavra function aqui, a gente fala para o JavaScript entende que a gente está criando uma função, né? Então, coloca function e um nome, né? Vou colocar aqui, ó, square, que é ao quadrado, né? A gente vai pegar um número e elevar ao quadrado. Então a gente coloca o nome, aí tem que colocar entre parênteses, né? E aqui a gente pode colocar os parâmetros. Tem função que não precisa de parâmetro. Por exemplo, uma função que você vai mostrar uma mensagem ali no terminal. Você não precisa de parâmetro. Mas aqui no caso a gente quer elevar o número ao quadrado. Então essa função aqui espera um número, né? Vamos chamar de x. Aí a função tem que estar entre chaves aqui, né? Aí aqui dentro a gente pode fazer um monte de coisa, pode colocar o código que a gente quiser. Aí no final a gente tem que retornar um valor. Já vou explicar melhor que você pode retornar ou não explicitamente, né? Mas no caso aqui a gente quer retornar esse número ao quadrado, né? Como a gente faz? A gente coloca return, que é retornar, essa função vai retornar esse número ao quadrado. Em JavaScript, para levar o número ao quadrado, é o número, né? 2 asterisco e o expoente, né? No caso 2, né? Então a gente vai retornar esse número x ao quadrado, né? Tá, então essa função aqui, ó, ela só foi criada, mas ela não foi chamada ainda. Eu teria que criar um código que chama ela, né? Então se eu vim aqui rodar esse código, ó, vai rodar lá com o Node, né? Eu fiz um vídeo explicando sobre o Node, né? Não fez nada, porque eu só defini uma função, né? Não chamei ela, né? Mas se eu vim aqui e colocar aqui, né? Square, sei lá, 2 aqui, né? Vamos ver o que acontece. Não aconteceu nada, por quê? Porque essa função aqui, ó, ela pegou o número ao quadrado e retornou esse número. Então, quando eu chamei a função, passando o número 2, teria que voltar o número 4, né? Voltou o número 4. Só que eu não fiz nada com ele. O número 4 retorna como se tivesse sido perdido, né? Então eu posso colocar esse retorno numa variável, né? Então a gente define uma variável aí, sei lá, S, sei lá, só pra... Ou seja, essa variável S vai pegar o retorno dessa função aqui. Então, como eu passei o número 2 aqui, o 2 vai chegar aqui, vai levar ao quadrado, vai retornar 4, né? Então S aqui vai ficar com 4. Agora, se eu vim aqui dar um console.log, passando esse S aí, se a gente rodar isso aqui, aí ele vai imprimir o 4 aqui, né? Porque o S aqui está com o retorno dessa função. Tá, beleza. Então, uma função que retorna alguma coisa, a gente pode jogar para uma variável, né? Agora vamos criar aqui uma função, ó, que não retorna nada. Vamos pegar aqui, sei lá, show text, né? Mas vai mostrar um texto. A gente não precisa colocar que vai ser um texto fixo aqui sempre, né? Então aqui a gente pode dar um console.log, né? Sei lá, passando uma variável qualquer aqui, um texto qualquer aqui, né? Aí a gente vem aqui, ó, dá um show text. Vou apagar isso aqui. Dá um show text aqui. Vamos rodar. Ele apareceu o text. Mas essa função aqui não retornou nada, né? Porque eu entrei nela, só mostrou no console o teste e voltou. Então nesse caso aqui eu não estou interessado no retorno da função. Eu só quero que ela faça alguma coisa internamente ali e boa, né? Ou então eu poderia passar um objeto como parâmetro que essa função manipula internamente para alguma coisa, né? Não preciso retornar. O corpo ali faz o que tem que fazer e pronto, né? Eu só coloco numa função para organizar melhor, deixar lá como sendo uma unidade independente ali, né? Não preciso retornar um valor, né? Mas em JavaScript toda função retorna um valor. Se você não colocar o return aqui, passando um retorno, sempre volta undefined. Então se a gente vir aqui colocar isso aqui o retorno aqui numa variável aqui, S, por exemplo, ó, e depois printar esse S aqui, vamos ver o que acontece. Ele printou o teste aqui, que ele entrou na função aqui, printou, mas não retornou nada. Na verdade, ele retornou undefined. Aí o S aqui ficou com undefined, que é o retorno da função showText, né? Aí eu imprimi o S, que está com undefined, então aparece aqui undefined aqui, né? Então, tem que saber isso, né? A função sempre retorna. Se você não retornar explicitamente, ela retorna undefined, né? Outra coisa também é que você pode ter parâmetros opcionais aqui também, né? Por exemplo, essa square aqui, ela espera um número x, né? Se eu vim aqui chamar a função square e não passar nada, vamos ver o que acontece. Retornou not a number. Por quê? Eu vou fazer um vídeo depois aí falando sobre variáveis numéricas, né?
Mas é o seguinte, como eu não passei, ele espera uma variável x. Se eu não passar esse valor aqui, nenhum valor pro x, o x aqui vai ficar com undefined. A hora que entrar nessa função, vai ter o x, só que o x vai estar como undefined, porque não passou nada para ele. Aí o que vai acontecer? Eu vou tentar elevar undefined ao quadrado. Vou pegar o undefined e elevar ao quadrado. Só que isso aí não faz sentido, né? Só que o JavaScript entende que eu estou tentando elevar um número ao quadrado, mas como é um número inválido, né, é um undefined, ele retorna not a number, que faz parte lá das variáveis numéricas, que indica que não é um número. Ou seja, sua operação deu errado, né? A sua operação numérica que você fez é inválida, né? Aí o que aconteceu? Essa square, na verdade, ela retornou not a number, joguei no S, aí eu imprimi o S, aí apareceu aqui no log not a number, né? Tá, mas se eu passar aqui um 3 aqui, vai aparecer o 9 aqui. Só que, por exemplo, vamos supor que eu quero levar ao quadrado, mas se eu passar um segundo parâmetro, eu vou levar ao quadrado e somar esse segundo parâmetro. Então eu posso colocar aqui um y. Aí aqui eu retorno o x ao quadrado mais esse y aqui, né? Só que se eu fizer isso aqui, ó, tô passando 3, o x vai ficar com 3. Só que também espera um y. Se eu não passar o y vai ficar com undefined. Vamos ver o que vai acontecer. Vai dar o mesmo erro. Eu vou levar o 3 ao quadrado, vai dar 9. Aí eu vou pegar o 9 e somar com undefined. Não faz sentido. Também vai retornar not a number, né? Mas e se eu quiser? Aí se eu colocar aqui, por exemplo, 2, rodar, vai dar 11, né? Aí vai dar certo, né? Porque eu tô passando o segundo parâmetro aqui. Vai levar 3 ao quadrado, 9, mais 2, 11. Mas e se eu não quiser passar isso aqui e continuar funcionando? Eu posso fazer esse segundo parâmetro y aqui, ó, ter um valor default. Se eu colocar assim, tipo assim, y igual a 0, o que vai acontecer? Se eu não passar o y aqui como o segundo parâmetro aqui para square e rodar, vai dar certo. Mas o que vai acontecer? Eu não passei o y aqui, né? Passei só o 3 aqui, né? Não passei o segundo parâmetro, né? Então, na hora que chegar na função aqui, vai ter aqui, o x vai ficar com 3, não vai ter o y, aí o JavaScript vai entender. Opa, eu não tenho esse segundo parâmetro, mas eu tenho um valor default para ele, um valor padrão para ele, né? Que é o 0. Então, eu vou colocar 0 no y aqui. Então, se você não colocar aquele parâmetro, o parâmetro fica com o valor default que você colocar aqui. No caso, 0, né? Então, por isso que retornou 9 aqui. Aí ficaria 3 ao quadrado, 9, mais 0, 9, né? Se aqui fosse 1 aqui, ó, retornaria 10 aqui, né? Mas se eu colocar aqui um valor 3 aqui, por exemplo, aí retornaria 12 ali, né? Beleza? Então tem que ter essa noção aí que o JavaScript suporta parâmetros default, né? E isso aqui é muito usado, por exemplo, aqui, ó, por exemplo, no P5 aqui, essa background, por exemplo, tem um parâmetro só, né? Se eu passar um parâmetro só, ele entende internamente que eu tenho que colocar um tom de cinza, né? Todas as cores, o RGB, todos estão com a mesma cor, né? 220. Lá no segundo vídeo lá do curso aí eu explico essa parte de cores aí, né? Mas se eu passar aqui mais valores, ó, aí ele entende, aí ele passa a entender esses novos parâmetros, né? E isso aqui funciona por causa que o JavaScript suporta esses parâmetros default aqui, né? Se você não passar, você consegue configurar um número aqui, né? Então é muito útil, dependendo do que você quer fazer, né? Tá, essas funções que eu criei aqui, ó, são todas funções que eu coloquei um nome para as funções, né? No caso aqui, square, showText, né? Só que aqui que tem uma diferença gigante entre JavaScript e outras linguagens, né? Por exemplo, em JavaScript, função é considerado como um elemento de primeira ordem. O que isso significa? Significa que eu posso criar uma função e jogar ela para uma variável. Então, uma variável, o valor dela é uma função. Isso aí é mais linguagens funcionais que tem esse esquema, assim, né? Agora, linguagens que nem C, por exemplo, C, C++, não tem esse conceito, né? Funções não são elementos de primeira ordem, onde eu posso jogar uma função por uma variável. Você até pode jogar, assim, ter ponteiro para função, né? Mas é diferente, assim, né? Aqui você consegue passar como parâmetro para uma função uma variável que tem uma função, que é uma função, né? E dentro de uma função você consegue criar funções novas e retornar essas funções. E em JavaScript isso aí é muito usado, né? Então aqui, ó, vou apagar isso aqui, ó, em vez de chamar, de criar essa square dessa forma, eu vou tirar, não vou colocar nome, só que aí eu vou criar uma variável. Vou chamar uma variável de square e vou jogar nela uma função anônima. Por que anônima? Porque ela não tem nome. Só coloco function,
Aí eu coloco os parâmetros e o corpo dela, né? E faço essa variável conter essa função aqui. Então aqui é um pouco diferente, né? Eu não estou criando uma função com o nome square. Eu estou criando uma variável chamada square e jogando nela uma função. E na prática aqui, ó, para chamar essa função, eu posso chamar a variável entre parênteses os parâmetros, né? É a mesma coisa. Daria na mesma aqui, né? Só que o conceito aqui é diferente, né? São duas formas diferentes, né? Uma eu estou criando uma função com o nome square, aqui eu estou criando uma variável que contém uma função, né? E isso aqui é chamado de função anônima, né? E em JavaScript, funções anônimas são usadas em tudo quanto é lugar, principalmente para callbacks, né? O que é uma callback? Callback é o seguinte, por exemplo, você quer baixar alguma coisa. JavaScript é uma linguagem para web, né? Vamos supor que você quer fazer um código lá que vai baixar um link lá, um arquivo. Aí você manda o comando, ó, servidor tal lá, me dá esse arquivo aqui. Até o comando ir lá na rede, do outro lado do mundo lá, chegar e voltar, vai demorar um tempo, né? E você não pode ficar, o JavaScript não fica esperando o resultado vir, ele continua fazendo as coisas. Então, o que acontece, né? Você registra uma callback, que é o seguinte, ó, a hora que chegar lá, eu tô mandando esse comando aqui. A hora que chegar para mim o resultado, chama essa função aqui, que é esse callback, que é essa função que vai tratar o recebimento desse arquivo que eu pedi. Então, você pede, registrou uma callback. Continua fazendo outras coisas. Lá no futuro, quando chegar aquele arquivo, o código vai chamar aquela callback que vai receber o arquivo que chegou. Então, geralmente, você usa para isso uma função anônima, né? Porque a sua função lá que fez o pedido, ela vai criar uma função que é uma callback e vai retornar como retorno essa função, que é essa callback. Aí você guarda essa função em algum lugar que vai ser chamada depois, né? Mas isso aí, ó, é só com prática que você vai pegando a manha, né? Isso aqui não tem como eu ficar dando muitos detalhes, porque isso aqui é um assunto muito grande, né? É que eu tô falando assim mais para vocês saberem que isso aqui existe e o mínimo pra gente continuar o curso aí de forma prática, né? Tá, então pra exemplificar isso aí, ó, eu posso criar uma função aqui, ó. Vou chamar aqui, ó, do something, que vai fazer alguma coisa. Aí, o que essa coisa o que essa do something vai fazer? Ela vai receber um número x e uma função f, tá? Guarda isso aí. Então, essa função do something vai receber um número e uma função. Aí, o que ela vai fazer? Ela vai chamar essa função passando como parâmetro esse número aqui. Então, aqui eu posso dar um return, né? F, né? Chamar essa função passando o x como parâmetro. Beleza, então aqui, ó, eu vou chamar essa função do something, aí eu vou passar um número aqui, sei lá, 3, e vou passar uma função. Eu vou passar essa square aqui, então, né, que eu criei aqui em cima. Aí o que vai acontecer? Eu tô passando 3 e o square para essa função do something. A hora que essa função for chamada, esse f aqui vai conter essa square, vai conter essa função aqui, que tá no variável square aqui. Aí eu vou chamar essa função, que no caso aqui é essa square aqui, que vai pegar o x como parâmetro e elevar ao quadrado e retornar esse número ao quadrado, né? No caso aqui, como eu passei o número 3, vai ser aqui, ó, o x vai estar com 3, eu vou passar o 3 nessa função aqui. Então vai me retornar 9. Se eu fizer isso aqui, no caso retornou 10, porque eu coloquei como parâmetro, valor default aqui pro y, 1, né? Eu vou até tirar esse, para não confundir, né? Deixar só elevando ao quadrado aqui, ó. Então, essa função square pega um número e retorna ele ao quadrado. Só isso. A gente chamar aqui 9. Recapitulando, eu estou chamando do something, está recebendo 3 e uma função aqui, que é no caso essa aqui. Aí eu vou chamar essa função aqui que está no f aqui, que é essa aqui, que vai receber o número que no caso é 3 e vai retornar esse número ao quadrado. Então aqui nesse return aqui vai retornar 9, né? Aí eu vou imprimir, jogar para esse s e depois imprimir o s. Aí se eu criar uma outra função anônima aqui, pode ser anônima ou não, vou criar sem ser anônima. Função normal. Chamar de double, que vai receber o número x e vai retornar ele em dobro, né? Então 2 vezes o x, né? Então assim, em vez do square aqui, ó, atualmente eu tô passando o square aqui, né? Essa do something, então vai me retornar 9, né? Mas se em vez do square eu passar para essa do something o double, o resultado vai ser 6, né? Que aí essa função aqui, ó, que vai receber esse f aqui vai ser essa função e não mais a square aqui, né? Então tá vendo? Em C você não consegue fazer essas coisas. Você não consegue passar como parâmetro uma função nessas formas aqui, dá certo, né? Você teria que passar ponteiro de função, que é outra coisa bem diferente, assim, né?
E JavaScript tem uma outra forma também que é muito usada, que é assim, em vez de eu passar aqui, ó, uma função que eu já criei fora aqui, eu posso passar ela inline aqui dentro. Então eu posso pegar esse negócio que eu fiz aqui, ó, em vez de chamar aqui, né, em vez de passar o double aqui, eu posso pegar o corpo, vou pegar esse square aqui, em vez de passar o square aqui, eu posso pegar esse function, que é uma função anônima, né, no lugar do double, colocar isso aqui. Então ficou aqui inline aqui, ó, essa função. Se eu fizer isso e rodar, vai dar lá o 9 lá. Mesma coisa. Aí eu não coloquei ela numa variável e passei a variável como parâmetro. Eu passei a própria função como parâmetro. Isso aqui é chamado de lambda. Isso aqui é uma função anônima. Mas isso aqui, quando você passa como parâmetro a própria função, tratando a função como se fosse um dado, isso é chamado de lambda. No fundo, as pessoas colocam o mesmo nome, função anônima ou lambda, como a mesma coisa. Mas geralmente lambda é mais aquela função que você passa inline ali como parâmetro, né? Que nem aqui, né? Então deixa eu voltar aqui. Double. E tem mais uma forma que o JavaScript permite você criar funções, que é em vez de você colocar assim function, entre parênteses os parâmetros, você pode tirar o function aqui, colocar os parâmetros entre colchete ou não, a gente vai ver depois, e colocar assim, ó, esse arrow, isso aqui é chamado arrow function, né? Que é, em vez de ter o nome function, os parâmetros e a chave, você coloca os parâmetros, aí coloca um igual, maior, que é essa setinha aqui, né? Também é a mesma coisa, faz a mesma coisa, né? Só que isso aqui entrou mais recentemente no JavaScript, né? Esse formato aqui, né? Então aqui, se a gente vir aqui e colocar o square aqui, ó, mesma coisa, vai dar igualzinho o anterior, né? Que colocava function, né? E às vezes o pessoal gosta mais desse formato que fica mais enxuto, né? E como se for um parâmetro só, você nem precisa colocar esse parênteses, pode colocar direto assim. Também funciona, né? Agora se tiver mais de um parâmetro, aí você tem que colocar entre parênteses um vírgula, né? E se for nesse formato aqui, ó, você nem precisa colocar... Se for uma linha só o seu código, numa lambda você nem precisa colocar esse return e nem as chaves. Se você pegar aqui e colocar só aqui, ó, a linha da função, se for uma linha só, né? Se for mais de uma, você tem que colocar a chave, né? Mas se for uma linha só se você fazer isso, ele já entende que você tem que retornar o resultado dessa operação aqui. Então se você chamar isso aqui, vai dar a mesma coisa. Então fica muito enxuto isso aqui, tá vendo? Então se você pegar um código atual assim de JavaScript, você vai ver que tem muitos casos que tem chamadas assim, né? E a gente pode fazer isso aqui com uma lambda também, né? Em vez de chamar square aqui, ó, a gente pode passar direto a função aqui, ó. Nesse formato arrow function, né? Como é um parâmetro só, eu nem preciso de parênteses. Coloco só o nome do parâmetro. E como é uma linha só, já coloco direto a própria linha. Fazendo isso, 9. Se eu mudar aqui para 3, ó, vai ser o cubo, né? Aí vai dar 27 ali, né? Bom, então isso aqui foi o basiquinho, assim, né? De funções, né? Em outros vídeos aí, ao longo do tempo, eu vou citando mais detalhes. Tem muitos mais detalhes em relação a funções. Precisaria de dezenas de vídeos para explicar tudo, assim, né? Mas isso aqui é o básico que a gente mais vai usar, né? Então cobre quase tudo, assim, boa parte do que a gente vai fazer, né? Nos próximos vídeos, assim, né? Aí detalhes a mais, aí eu vou explicando ao longo de outros vídeos, né? Tem a parte de closure, também é muito importante, eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, né? Então, callbacks também, em outros vídeos eu vou explicar melhor, que aqui eu só citei, né? Vou explicar melhor em outros vídeos, né? Mas é isso, né? Então, funções são isso, né? Aí, daqui pra frente, nos vídeos que a gente fizer, quando você vê uma função lá, é isso aí que tá acontecendo aqui, né? Então não tem muito segredo, né? Beleza? Então nesse vídeo aqui foi isso. Eu queria que ele ficasse muito longo, né? Mas acabou acho que ficando. Mas aí, continue assistindo aí esse curso, que eu tô tentando ir passo a passo aí nesse caminho aí de aprendizado aí de JavaScript com P5, né? Espero que vocês gostem aí, né? Se inscrevam no canal aí, né? Deixem um joinha aí e compartilhem, né? Deixem sugestões aí. Fiquem ligados em outros vídeos também, que tem várias playlists aqui no canal, né? Então, fiquem de olho aí, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Abraço!